Olá, comunidade. Olá, você que vai estar nos assistindo pelas redes. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos ter um culto diferente. Na verdade, não só a nossa nação, mas todo mundo está enfrentando uma nova realidade. Estou na igreja só, sem público, respeitando uma ordem jurídica, respeitando uma ordem governamental. Então, na verdade, não é algo tão simples assim. Todos nós estamos tendo que nos reescrever na história, aprender coisas novas. E eu queria compartilhar com vocês, que essa palavra, tanto para você que é da comunidade, para você que está nos assistindo, eu queria compartilhar uma palavra que pudesse abençoar o seu coração. Embora a igreja esteja vazia de pessoas, as pessoas nunca estão vazias de Deus, porque nós, como comunidade, como igreja, estamos seguindo no propósito. E eu quero falar a respeito daquilo que nós estamos vivendo, Tem sido o assunto, dos dias, falar sobre os momentos de estresse que todos nós estamos enfrentando, as preocupações, as coisas das quais nós temos que enfrentar pela frente ainda. É difícil você desconectar os textos que você vai ministrar nos dias de hoje a respeito de tudo que nós estamos vivendo. Não dá para se alienar, E eu pensando sobre esse momento em que cada um de nós vive, cada um na sua casa, aqueles que estão confinados, que estão na linha de frente trabalhando, servindo ainda, aqueles que precisam. Todos nós temos uma única preocupação no coração, O que será de nós, como serão as coisas. E eu fiquei pensando sobre a igreja nesses dias. Esse dia de confinamento tem feito pensar muito, Eu penso que seja assim com você também. Qual é a questão? Deus tem falado muito aos nossos corações. Eu sei que você tem sido alimentado pelas redes, tem ouvido muitas palavras. Mas uma coisa que tem assim me incomodado, e eu quero falar sobre isso com você, é a respeito da resposta que nós, como filhos de Deus, nascidos de novo, vamos dar. Vamos dar àqueles que precisam, vamos dar àqueles que necessitam. Qual é a nossa resposta a tudo que nós estamos vivendo e a tudo que está acontecendo? Então o título da mensagem que eu quero compartilhar com você hoje é A Resposta. Marcos capítulo 6, verso 32 a 44, um texto bastante conhecido de muitos, e eu quero ler com você para a gente poder discorrer um pouquinho sobre ele. Queria que você prestasse atenção. Marcos 6, 32, 44 diz assim: Assim, eles se afastaram num barco para um lugar deserto, mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde. Por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar deserto e já é tarde. Manda o povo embora para que ele possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: Deem-lhes vocês algo para comer. E eles lhes disseram: Isso exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro assim em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele: Quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando verificaram, ficaram sabendo e disseram ao Senhor Jesus: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim eles se assentaram em grupos de 100 e grupos de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Vamos orar, querido, por essa palavra, para que ela possa abençoar a sua vida e o seu coração.
Senhor, nós te louvamos, obrigado porque o Senhor tem falado conosco. Quantas vezes nós necessitamos da tua palavra. Senhor, nós temos vivido dias tão difíceis, ó Deus, e tudo que nos importa é que o Senhor possa ter uma palavra liberada, Senhor, para as nossas vidas. Os discípulos aqui estavam confusos, não sabendo o que fazer, eles estavam apreensivos, mas o Senhor liberou uma palavra e uma direção ao coração deles. Libera uma palavra ao nosso coração, Senhor. Cada pessoa na sua casa, onde eles estão, Senhor, que eles possam, reunidos agora numa só fé, num só propósito, ter a convicção daquilo que o Senhor está ordenando. Assim nós oramos por esse tempo juntos. Sê conosco, Senhor. Sê com cada um de nós, cada pessoa, cada família que está na sua casa. Seja conosco, na autoridade do nome de Jesus, a quem oramos. Amém e amém. Amados, Jesus, na verdade, esse texto ele é claro, Jesus ele está ministrando numa cidade em um tempo onde as notícias não eram muito boas. Jesus estava ministrando e esse era um tempo de notícias muito difíceis, notícias ruins. Se você pegar esse texto, lendo um pouco antes daquilo que nós compartilhamos com vocês agora, vocês vão ver que o texto faz a narrativa da decapitação de João Batista, a morte de João Batista. João Batista era primo de Jesus. João Batista era precursor de Jesus, ele anunciou a vinda do Filho de Deus, mas João Batista sofre uma perseguição por Herodes e João Batista é decapitado. Então João Batista tinha se tornado, nesse momento em que Jesus está ministrando, pouquinho antes desse texto, Jesus está ouvindo rumores de que João Batista havia sido morto há pouco, ele havia sido decapitado. Jesus, cansado, queridos, do período em que estava ministrando essas pessoas, Jesus então tomou uma decisão. Era comum, Jesus tinha muito esse hábito. Quando cansado, Jesus ele saía para um lugar deserto, ele saía da presença das multidões e Jesus ia descansar, às vezes ia tirar um tempo com o Pai. E Jesus toma a mesma decisão nesse momento. Jesus sai desse lugar e ele então chama os seus discípulos que estavam com ele. E Jesus diz o seguinte: olha, vamos para o outro lado, para outra margem, para que nós possamos descansar um pouco. Os discípulos sobem no barco com Jesus. Jesus então começa a travessia. Acontece, amados, que ao chegar do outro lado, a multidão que estava ouvindo Jesus e outros povos vizinhos, ouvindo e vendo que Jesus e os 12 estavam atravessando para outra margem deserta para descansar, a multidão corre até eles. Então o texto nos diz e nos ensina que ao descer do barco já havia uma grande multidão aglomerada e reunida ali de novo. O que isso me ensina, queridos? Esse é um dos maiores segredos do mundo espiritual. Nós precisamos estar nos lugares certos. Jesus estava ministrando a multidão, cansado das ministrações e do dia, fadigado. Jesus decide atravessar para o outro lado. Aqueles que estavam ouvindo Jesus, eles têm uma compreensão. E uma das coisas mais lindas que eu vejo é quando nós compreendemos que a melhor voz a ser ouvida é a voz do Filho de Deus. Jesus então se depara com essas pessoas que fazem tamanho sacrifício. Ao ler o texto não fala a respeito da distância de um lado do outro para o outro, da margem, mas nós estamos numa distância aqui de 8 quilômetros, amados, entre o lugar que Jesus estava ministrando e para onde Jesus atravessa. E eu acho isso tão interessante. Pessoas que amam a Deus, eles não fazem e não medem esforços algum para estar com Jesus. Quantas vezes na vida nos é requerido algo da parte de Deus, às vezes a própria palavra de Deus nos confronta, e eu e você às vezes fazemos tantas contas, amados. Eu me lembro de um texto de que Jesus está com os discípulos e Pedro faz uma pergunta para Jesus: Senhor, e nós que deixamos tudo por tua causa, o que nós vamos receber em troca? Às vezes nós somos assim, amados. Às vezes nós fazemos contas, nós queremos saber. Essa multidão não fez conta. Essa multidão ela corre por 8 quilômetros para estar com Jesus e continuar na presença dele. Isso é lindo. Isso é
aquilo que nós chamamos nos nossos dias de conversão genuína, é quando nós temos prazer em estar na presença de Deus. Agora, uma outra coisa importante, amados, em relação a lugares. Não importa somente para onde você está indo. A multidão nesse momento, ela está na cidade, ela está sendo ministrada por Jesus. Jesus atravessa para uma outra margem e a multidão então deixa o lugar de estrutura da cidade e corre para um lugar que a Bíblia declara que é um lugar deserto. As estruturas não prenderam a multidão para que eles pudessem perder aquilo que Deus estava fazendo e falando. Às vezes, por conta de estruturas, perdemos o melhor de Deus. Às vezes, por conta das estruturas, nós não temos condição de nos mover, de sairmos de onde estamos, de pisar no mar para que ele possa se abrir. Mas a multidão compreendeu isso. Eles não estavam preocupados se o lugar para onde eles estavam indo, desde que eles tomaram uma decisão, seria um lugar deserto. A preocupação deles, única, era estar na presença, permanecer e continuar na presença do Filho de Deus. Isso é algo interessante. É algo interessante porque nos nossos dias nós vemos muito pouco isso. Em tempos de medos e inseguranças, amados, como nós temos vivido nos nossos dias, por conta dessa pandemia que estamos enfrentando, nós só teremos sossego e paz quando nós estamos debaixo da voz de Deus. A multidão compreendeu isso. Eles estavam debaixo da voz do Senhor Jesus. Jesus estava falando, ministrando ao coração deles. E quando Jesus então se distancia, eles dizem: não, Senhor, nós não podemos ficar longe, porque se nós deixarmos de ouvir a voz do Senhor, nós vamos ouvir os rumores, vamos ouvir o medo, vamos ouvir os burburinhos, nós vamos ouvir coisas que vão nos desanimar. Mas nós não queremos isso. Nós preferimos seguir e continuar com a voz do Senhor nos ministrando e nos dando direção. A pergunta que eu faço a você: qual nível de confiança você tem depositado na voz do Senhor nesses dias que nós estamos vivendo de isolamentos? Qual o nível de confiança, queridos? Muitos de nós estamos isolados, socialmente dizendo. Nós estamos na nossa casa, alguns estão respeitando esse momento assim de maneira rigorosa. Só que ao mesmo tempo que nós estamos obedecendo não só uma lei do governo, mas obedecendo também princípios para que nós possamos preservar a vida, nós temos os nossos temores, as nossas lutas e os nossos medos. E em tempos de impossibilidades, como você reage? Como você reage? Tem sido a voz de Deus que tem dirigido você nas suas reações? Milhares de pessoas, amados, vão dizer muitas coisas em meio aos seus medos, em meio às suas lutas, em meio aos momentos em que eu e você estamos enfrentando, principalmente momentos como esse, momentos onde nós não sabemos o que será do nosso futuro. Nós lutamos tanto por um futuro seguro, amados, mas existem coisas das quais nós lutamos, como agora, por exemplo, que nos impede de ter certeza do nosso futuro físico amanhã. Você pode ter outras certezas. Você pode continuar e perseverar naquilo que Deus colocou no seu coração, a certeza da salvação, a certeza de que Deus é fiel e justo para dar a você muito mais do que você pediu ou pensou, a certeza de que Deus está no controle de tudo. Essas certezas nós temos, amados, mas nós não conseguimos dizer o que será do nosso amanhã. Nós não conseguimos assegurar se nós ou aqueles a quem amamos serão contaminados pelo vírus ou não. Não conseguimos de maneira objetiva afirmar se nós seremos alcançados e em que grau seremos alcançados pelas destruições econômicas da nossa nação e das nações vizinhas. Nós temos uma ideias, mas as ideias não nos sustentam em dias difíceis. Em tempos de desertos, amados, eu fico perguntando: como nós conseguimos levar pessoas a caminhar conosco no deserto? Como nós conseguimos? Jesus
ele sai de uma estrutura que a cidade oferecia, vai para o deserto, e mesmo no deserto pessoas o seguem. Me parece que nos nossos dias, em relação a mim e a você, as coisas são bastante diferentes. Exemplo? Exemplo é de que quando nós estamos abastados, dinheiro no bolso, com as nossas estruturas econômicas, relacionamentos bem estruturados, nós temos muitas pessoas à nossa volta. Quando não está faltando nada na sua casa, quando você está nadando de braçada na crista da onda, quando você está no topo de todas as coisas de sucesso que você está buscando, tudo vai bem. Você está rodeado de amigos, rodeado de familiares, você está rodeado pelas mídias, você está cercado por muitas pessoas de interesse. Mas quando você passa por um deserto, queridos, é que as coisas de fato são claras. E quando você passa por um deserto, quando você está enfrentando uma situação difícil, um momento de extrema dificuldade, é aí que nós vemos com quem podemos contar. Pessoas que permanecem conosco no deserto. E eu quero dizer algo a você que me chamou muita atenção em relação a Jesus. Jesus foi capaz de ir para o deserto e conseguir levar para o deserto junto com ele milhares de pessoas. O texto que nós lemos declara que 5.000 homens estavam com ele. 5.000 homens. Compreendendo que no texto bíblico só eram contados homens, adultos, não eram contados mulheres nem crianças. O que o senhor está querendo dizer com isso, pastor? Eu estou querendo dizer, queridos, que quando nós estamos no deserto, só conseguimos levar alguém para atravessar ele conosco se nós temos a palavra viva. Jesus era a palavra viva. Jesus tinha a palavra de vida eterna, porque ele era a própria palavra. Você tem tido nos dias difíceis da sua vida palavras de vida para aqueles que estão caminhando com você? As pessoas conseguem, mesmo no meio das dificuldades, dos momentos mais estressantes que elas estão enfrentando e que você está enfrentando, elas conseguem continuar caminhando com você? Elas encontram em você uma palavra de esperança que possa trazer a elas segurança, mesmo em meio a todo o cenário que elas estão enfrentando e que nós enfrentaremos juntos? Será que elas conseguem, queridos? Jesus estava no deserto, mas mesmo no deserto ele conseguia trazer segurança e paz para aqueles que estavam caminhando e ouvindo aquilo que ele tinha para dizer. Esse é um grande desafio para nós como igreja nesses dias, quando o caos se instala. Quando nós estamos diante de circunstâncias que são muito maiores do que nós, só existe uma coisa que vai sustentar a tua família, só existe uma coisa que vai sustentar os teus recursos, só existe algo que vai sustentar a sua fé. É você estar embasado na palavra viva, Cristo Jesus, que salva, liberta e cura. É Jesus quem pode todas as coisas, é Ele quem dá ordem, é Ele quem inicia, é Ele quem finda. É Jesus quem faz, amados. Em momentos de estresse, em momentos de calamidade, em momentos difíceis da nossa vida, somente Jesus pode. Ninguém mais pode. Então, termos a palavra de Deus dentro de nós e compartilharmos essa vida é o que vai fazer com que todos nós possamos passar pelos dias difíceis. Mas eu quero lembrar algo a você em relação ao deserto. Você que está nos assistindo, você que é da comunidade, você que está caminhando conosco, tem sido discipulado, tem sido acompanhado, tem sido ministrado, você que está se apegando em todas as palavras que você tem recebido nesses dias, com tantas informações a respeito do corona, a respeito das circunstâncias de outras doenças que não estão podendo ser cuidadas de maneira adequada por causa da urgência, hospitais estão em colapso, porque eles estão tendo que se reestruturar, não há verba, não há condições. Em momentos assim, fica claro para nós o que o deserto oferece. Jesus vai, uma multidão vai com ele. Mas chega um momento em que Jesus tem discernimento e ele chama os discípulos e diz: olha, a multidão tem fome. A única coisa que o deserto, queridos, tem de certeza para mim e para você, o deserto sempre terá escassez e falta de comida. Todo deserto fará com que a necessidade nos alcance. O que fazer no deserto então, pastor? Quando não há comida?
Se a economia do Brasil de fato for pior ou igual àquilo que alguns pessimistas estão dizendo, quando faltar o pão na mesa, quando faltar as coisas, quando nós não tivermos mais recursos e a quem recorrer, o que nós devemos fazer então, pastor? Amados, Deus espera que nós como igreja tenhamos convicção do lugar para onde nós estamos indo. Deus espera que eu e você possamos ser a resposta para aqueles que não têm. Pastor, o senhor está querendo dizer então que, embora as pessoas no deserto, em tudo isso que está acontecendo, se houver mesmo essa catástrofe, nessa medida de proporção, eu vou ter coisas para dar aos outros? Eu estou querendo dizer que, independente da quantidade daquilo que você tem, uma vez que nós coloquemos nas mãos de Deus, nas mãos do Senhor Jesus, o milagre sempre acontecerá. De que forma, pastor? Eu não sei te explicar, por isso se chama milagre. Porque se fosse explicável humanamente dizendo, queridos, nós não falaríamos e não mencionaríamos milagres. Deus usa os discípulos. Deus usa o pouco que os discípulos têm. E eles se tornam uma resposta. A primeira posição nossa, como pessoas, como humanidade, como vulneráveis que somos, a primeira resposta que nós temos diante de uma circunstância difícil, como essa que estamos enfrentando, é que nós não temos tudo o que é necessário para que nós possamos mudar a realidade. Eu quero dizer algo a você. Eu quero dizer algo ao seu coração, à sua família. Eu quero dizer algo a você nessa hora. Isso é uma mentira de Satanás. Nós temos tudo o que nos é necessário para que nós possamos vencer o dia mau. A palavra de Deus nos ensina que Deus não nos daria algo ou uma situação pior ou mais difícil, uma tribulação maior do que nós pudéssemos suportar ou enfrentar. Não haveria isso na nossa vida. E Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Jesus disse que nós suportaríamos os dias difíceis porque Ele está conosco até a consumação dos séculos. Então deixa eu dizer algo para você, que você precisa compreender nesses dias de calamidade. Você precisa se tornar uma resposta. A igreja precisa sair da vivência falada para a vivência experimental. A igreja precisa sair da vivência falada somente. Nós pregamos muito com os lábios, mas as nossas mãos agem pouco. E nós precisamos compreender, Jesus diz aos seus discípulos, deem a eles, vocês mesmos, que comer. E eles disseram, Senhor, mas nós não temos tudo, nós precisamos voltar embora. Eu quero dizer algo para você, não recue. Não desanime da sua fé. Não rejeite os princípios de Deus no seu coração e no seu espírito. Não dê as costas ao sacrifício de Cristo. Não dê as costas ao que o Senhor fez e está fazendo em você através de você. Jesus diz para aqueles homens, o que vocês têm, verifiquem com a multidão o que vocês têm. E eles então trazem 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes para uma multidão, queridos. Eles trazem aquilo que eles têm. Eu quero dizer para você assim de maneira muito tranquila. Eu tenho me preocupado com a minha família, você tem se preocupado com a sua, nos preocupamos com a nossa própria vida. Mas uma coisa que eu assim tenho plena convicção, amados, plena convicção. Muitos cristãos na face da terra serão afetados. Cristãos já estão sendo afetados em outros países. Agora nós estamos com uma crise no Brasil. Estamos com crises ainda tensas na Itália, na Espanha, países dos quais estão morrendo 800 pessoas dia, quase 500 pessoas dia. Crises. E eu acredito, queridos, que no meio dessas 800, 700, 500, 400 pessoas dia, morreram cristãos também. Pessoas que professaram a sua fé a Jesus Cristo e creram nele, mas na nossa percepção humana, infelizmente, o vírus os alcançou. Na nossa percepção humana. Porque nós temos, às vezes, a morte como derrota. Mas Hebreus capítulo 11 nos fala de uma galeria de pessoas, homens e mulheres dos quais cita que o mundo não foi digno deles. E eles enfrentaram a morte de maneira brava, queridos. Bravamente. Foram jogados aos leões, foram jogados para serem, às vezes, vergonha pública. Foram lançados em lugares, decapitados, foram queimados vivos por conta da sua fé. Onde eu quero chegar com você nesse momento?
Quero chegar com você aqui, independente, amados, se nós vamos ser ou não contaminados, se nós vamos ser ou não tocados por um vírus que é letal muitas vezes, mas nós precisamos crer que Deus está no controle. Nós precisamos saber para onde nós estamos indo, e como igreja nós precisamos ser a resposta na vida daqueles que ainda necessitam de nós. Enquanto houver força em você, enquanto houver força em mim, nós precisamos ter um posicionamento. Eles sabiam o que estavam esperando por eles, a turma de Hebreus. Hebreus diz que eles estavam rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, e eles sabiam o que lhe estava proposto. Jesus, amado, sabendo aquilo que lhe estava proposto, disse que, tendo amado os seus, os amou até o fim. Até o fim. É hora, é momento de, como igreja, nós amarmos incondicionalmente, tendo uma posição diferente para que o milagre possa acontecer. Qual que é a posição diferente, pastor? Apresente a Deus os seus 5 pães e os seus 2 peixes. Apresente a Deus os seus 5 pães e os seus 2 peixes. O que seria, pastor, os meus 5 pães, os meus 2 peixes? A sua vida de oração. Se você está confinado em casa e você não pode sair, você precisa sair das televisões e ficar 24 horas nas Netflix da vida, nos YouTube da vida, e você precisa aprender a dobrar os seus joelhos e a clamar, porque Jeremias nos ensina que se nós orarmos pela nossa cidade e se nós clamarmos pela nossa cidade, a nossa cidade terá saúde. Nós precisamos aprender, queridos, que os nossos pães e os nossos peixes dos nossos dias são diferentes daquilo que eles apresentaram naqueles dias. Apresente o seu jejum diante de Deus. Nós estamos num propósito, queridos. Nós temos levantado 5:30 da manhã, 5 horas para ser mais exato, porque 5:30 nós entramos no ar com a live. São 15 dias que nós estamos fazendo de jejum do sono. Sabe o que eu estou dizendo para Deus? Senhor, eu não tenho muito, mas eu tenho 5 pães e 2 peixes. E os pães e os peixes que eu tenho, eu estou dando ao Senhor. Multiplica isso, Senhor. Toca a vida das pessoas com isso, Senhor. Faz um milagre, Senhor, que nós não podemos fazer, porque somente uma intervenção das suas mãos pode, Senhor. É isso que nós precisamos compreender. Quais são os peixes e os pães que temos nas mãos? Nós precisamos nos envolver, queridos. Nós não podemos continuar como aqueles que querem despedir a multidão e mandar a multidão embora. O Brasil precisa das nossas orações. A sua família precisa das suas orações. Quantas pessoas você tem em grau de risco dentro da sua família? Você já fez as contas? Quantos na sua família já têm acima de 60 anos? Você já fez essas contas? Quantos na sua família, às vezes, tem algum problema de saúde que entra e é contado dentro do quadro de risco? Por conta de uma pressão alta, uma diabetes, por conta de qualquer coisa que foi acometido, de uma cirurgia mal sucedida e hoje tem baixa imunidade? Você já fez essas contas? Quantos pães você tem? Quantos peixes você tem? Apresente isso ao Senhor nesse tempo de calamidade. Deus espera que você seja a resposta para o mundo. Deus espera que, como igreja, nós sejamos a resposta para a humanidade. Por isso, eu desafio você a orar mais. Eu desafio você a orar por você mesmo, orar pelos seus familiares para que eles possam ser imunes desse vírus que está nos atacando. Eu oro para que você também possa compreender que um milagre precisa existir na nossa nação e nas nossas nações vizinhas. Eu oro e peço que você possa compreender que os seus pães e os seus peixes, eles possam ir além das fronteiras. As suas orações, amados, e as minhas orações nesses dias não devem ser só por nós e pelos nossos familiares. Nós devemos ir além das fronteiras com os pães e com os peixes que nós temos e alimentar as multidões com o nosso clamor e joelho dobrado. Nós precisamos orar pelas nações. Precisamos orar pela Itália, pela China, pelo Japão, precisamos orar pela Coreia, pela África. Nós precisamos orar, queridos. Nós precisamos orar, nós precisamos clamar: Senhor, venha sobre a Espanha, Senhor, venha sobre o Paraguai, Senhor, venha sobre a Colômbia, Senhor, venha sobre o Brasil, Senhor, venha sobre a minha casa, venha o teu reino neste lugar, Senhor, muda a nossa sorte, faz diferença, Senhor, faz diferença, em nome de Jesus. Toma nas mãos, Senhor, o meu clamor, os meus pães e muda a realidade das nações. Cesse em nome de Jesus. Cesse essa praga em nome de Jesus. As nações precisam do seu clamor.
As nações precisam do seu clamor. Sabe o que o seu clamor vai fazer com você? Enquanto você está clamando pela vida de outros, Deus vai colocar você no centro do propósito da vontade dEle. Existe um propósito e um centro desse propósito em Deus para você. O centro da vontade de Deus para as nossas vidas é quando todo barulho, Ele se aquieta. E nós estamos então conectados com aquilo que Deus está falando. Estamos conectados com aquilo que Deus está ministrando, dando direção. Como, pastor? Como o senhor pode dizer isso? Eu vou mostrar para você no texto que lemos. Os discípulos disseram para Jesus: Senhor, despede a multidão. Jesus falou: não, dê vocês a eles de comer. Dê vocês a eles para comer, o de comer. É com vocês. Aí ele falou: Senhor, como faremos isso? Ele falou assim: vê o que vocês têm e me traga aqui. Trouxeram. Jesus falou assim: agora existe uma responsabilidade sobre vocês. Vocês precisam aquietar o povo. Separem em grupos, peça que o povo se assente. Pede para o povo sentar em grupos menores. Acabe com esse burburinho, acabe com esse barulho. Organize as coisas. Sabe um princípio que eu entendo, queridos? Você jamais vai ouvir a voz do Senhor de maneira clara, o milagre de Deus, naquilo que Deus está fazendo, no meio dos burburinhos, no meio do barulho, no meio da confusão. Você sabe o que é uma multidão com fome? Fome, queridos. Jesus olha para a multidão, vendo que a multidão estava faminta. Eu não sei quanto a você, mas eu fico irritado quando estou com fome. Muito irritado. Não sei quanto a você. Porque é natural do ser humano ficar irritado quando está faminto. O povo estava cansado, com fome, irritado. Crianças chorando. Mãe, quero comer. Mãe, quero isso, quero aquilo. E Deus então manda os discípulos através do Filho Jesus. Coloca ordem no povo. Nós precisamos ser o povo da ordem, queridos, se nós queremos experimentar um milagre. O que é ordem, pastor? Ordem é nós respeitarmos aquilo que está sendo estabelecido para que Deus possa operar um grande milagre. O que é respeitar o que Deus está estabelecendo, queridos? Nossa vida de oração, nossa vida de jejum, é isso só, pastor? Não é só isso, queridos. Nós temos responsabilidades morais. Quais são as nossas responsabilidades morais junto à nossa nação, junto a outras nações, junto à nossa família? Quais são as nossas responsabilidades morais? Então, colocar ordem no meio do caos, eu entendo, amados, compartilho isso com você, não fazendo aqui uma lei, não quero ser legalista com você, se você é daquele que está confinado em casa, ou se você é daquele que tem o hábito de sair da sua casa, está pouco se preocupando com o vírus, com o corona, está pouco se preocupando com isso. Eu não quero trazer aqui uma lei sobre a sua vida, mas eu quero dizer algumas coisas que são importantes para nós como nação. Se você é daquele ou daquela que não está nem aí para as coisas à medida que elas estão acontecendo, e você tem deixado a vida te levar, você tem feito aquilo que você entende ser melhor, você tem saído, tem festado, tem se reunido com outros, respeite aqueles que estão confinados. Respeite aqueles que estão confinados. Eu acho que colocar ordem, quando Jesus diz para eles: olha, peça para que eles possam se assentar, porque quando todo esse barulho, quando todo esse estresse se aquietar, eu vou promover o milagre. Cuide de você mesmo. Cuide das pessoas que estão à sua volta. Tenha bom senso, seja a resposta para essas pessoas nesse tempo difícil em que nós estamos vivendo. Pare tudo, saia da agitação. Tantas informações que nós temos tido, queridos. Nós precisamos estar aos pés do Senhor. Depois dos discípulos trazerem os peixes e os pães, Jesus toma uma atitude com os peixes e os pães, porque eles colocaram ordem no povo. Quais são as atitudes que Jesus toma? A Bíblia nos ensina no texto que lemos que Jesus então ele pega os pães e ele ergue os pães. Tendo dado graças pelos pães, ele parte os pães. Depois de ter partido os pães, ele dá os pães aos seus discípulos e pede para os discípulos alimentarem a multidão. Da mesma forma, Jesus faz isso com os peixes. A Bíblia diz que Jesus parte aqueles peixes e depois de ter partido aqueles peixes, ele pede para os discípulos alimentarem a multidão. Eu quero dizer algo a você: se você precisa e deseja e quer ser uma resposta de Deus nesse momento de caos que a nossa nação está vivendo, você precisa ser colocado nas mãos do Senhor Jesus.
Nenhum de nós vamos ser um milagre se não passarmos pelas mãos de Jesus. Nenhum de nós, queridos. Um pequenino, um garoto, estava com os pães e os peixes no seu bornal, nas suas mãos. Enquanto os pães e os peixes estavam nas mãos daquele garoto, o milagre não aconteceu. Aqueles pães e peixes eram limitados para 2, 3, 4 pessoas somente conseguirem se alimentar. Os discípulos pegam aqueles pães e aqueles peixes. Os pães e os peixes agora estão nas mãos dos discípulos, mas ainda assim o milagre não acontece, porque estava nas mãos dos discípulos. Mas houve um momento na história e no acontecido que estamos compartilhando com vocês, que os pães são levados nas mãos certas. E os pães passam pelas mãos de Jesus. Ao passar pelas mãos de Jesus, ele é compartilhado, queridos. Não existe milagres sem compartilhamento. Não existe milagres sem nós passarmos pelas mãos de Jesus. Então que Jesus possa erguer você, que Ele possa dar graças pela tua vida, pela tua obediência, pelo teu clamor, pela tua entrega, pelo teu posicionamento, pelo entendimento que você está tendo biblicamente, teologicamente, de tudo que estamos vivendo, que você possa espiritualizar e teologizar menos as coisas e você possa compreender que é momento de estarmos nas mãos de Jesus, para que Jesus, depois de ter dado graças em relação à nossa vida, pela nossa postura, Jesus possa nos partir, que Ele possa nos quebrar, que Ele possa nos colocar em fragmentos menores. É momento de Deus quebrar a grandeza de muitas pessoas, queridos. É momento de Deus e Jesus de fato fazer de nós pessoas pequenas, compartilhar-nos em fragmentos menores, para que uma multidão seja alimentada. E depois que Jesus então fizer isso na sua vida, que Ele possa usar você para alimentar um, para alimentar outro, para alimentar outra, para alimentar cidades, nações, para que Deus possa usar você como um canal para ser a resposta na vida de todos aqueles que estão desesperados. Essa é a minha oração por nós como igreja nesses dias, queridos. Eu não consigo afirmar quantos de nós serão tocados ou não tocados por esse vírus. Eu não consigo afirmar isso. Vamos saber só daqui dias, semanas. Mas eu consigo afirmar uma coisa. Quando sabemos, temos convicção, na mão de quem estamos, sempre que nós servirmos os outros, 12 cestos cheios sobrarão da provisão de Deus para as nações. É assim que Deus faz. Os discípulos, depois de terem alimentado todo mundo, eles vão recolher aquilo que havia sobrado, sobejado do que eles alimentaram. E eles recolhem 12 cestos cheios da provisão de Deus. Nos dias em que estamos vivendo, lutando contra um inimigo invisível e lutando agora com inimigos visíveis, que é a economia, que são os políticos que às vezes puxam para um lado, puxam para o outro. Deixa eu dar um conselho a você, você que nos assiste, você que é da comunidade. Eu acredito que nós não estamos em momento de ficarmos discutindo política, queridos. Defendendo partido A, partido B, partido C. O que nós precisamos é levantar um clamor, para que Deus possa dar sabedoria às autoridades no Brasil, seja qual for a posição dessa autoridade. Seja governo, seja presidente, seja prefeito, seja deputado, seja o que for, queridos. Os 3 poderes precisam ser abençoados para que eles possam ter direção clara de Deus em como vão agir em relação à nossa nação. A igreja compete não ficar brigando por conta de questões políticas. A igreja compete ser a provisão e a resposta que aqueles que estão desesperados e se tornarão mais desesperados ainda por conta das baixas e das dores que enfrentaremos, eles possam ser consolados através da resposta que somos. Se você foi abençoado com essa palavra, se você tem entendido o que Deus está falando, você precisa compreender que a crise e o caos que virão daqui para frente é porque Deus espera fazer de você e de mim uma resposta compartilhada para aqueles que necessitam.
que Deus possa abençoar você. Que Deus possa tocar você com essa palavra. E que você possa entender que uma palavra tão simples, num lugar tão singelo, querido. Se eu estou aqui num palco sozinho. Uma coisa tão simples que está acontecendo, uma palavra sendo liberada, que ela possa colocar dentro de você um fogo e que você possa ter uma postura diferente. Eu quero convidar você. Nós estamos levantando num jejum que nós temos como propósito de 15 dias, nós estamos levantando e nos encontrando numa live ao vivo às 5:30 da manhã, no Facebook, no endereço da comunidade, Comunidade Amor e Graça. Acesse lá. Se você acessar amanhã, às 5:30 da manhã, nós vamos estar juntos no 7º dia de 15. Nós ainda temos 8 dias pela frente, para nos reunirmos às 5:30 da manhã para clamar. Acesse, jejue conosco, ore conosco, ore pelas nações, ore pelas famílias. Faça isso, queridos. Esteja posicionado. Nós estamos com um calendário de oração, onde você acessando também o Instagram Comunidade Amor e Graça, Comu Amor e Graça, você tem lá um relógio de oração à sua disposição para você colocar o seu nome, para você colocar as suas necessidades de oração. Compartilhe esse vídeo, abençoe a vida de alguém. Se você está ouvindo, se você está assistindo, se você de repente, eu não sei onde você está, mas se esse vídeo está chegando em você e você entende que alguém que você ama, conhece, está necessitado, precisa ouvir essa palavra, compartilhe essa palavra. Acesse lá as nossas redes, tem palavras que vão abençoar a sua vida, abençoar a vida das pessoas que estão com você. Faça isso, em nome de Jesus, e agora passe a ser desde já uma resposta para aqueles que necessitam. Comece assim. Como eu vou ser uma resposta, pastor? Comece assim, orando, compartilhando palavras de vida com as pessoas. Deixe Deus usar você em tempos de caos. Eu quero orar com você nessa hora, que Deus possa de fato ter falado ao seu coração, que essa palavra possa ter ministrado o seu espírito. Mais do que isso, que essa palavra possa encorajar você a ser uma resposta de Deus por onde você estiver e por onde você passar. Seja pelas redes sociais, seja pelos enfrentamentos que você vai ter daqui para frente, porque às vezes você é um daqueles que está em linha de frente, às vezes você trabalha num lugar que exige que você esteja, um lugar público, como saúde, por exemplo, postos de combustíveis, padarias, mercados. Às vezes você é um desses da linha de frente, bombeiro, polícia militar, seja quem for você. Eu quero abençoar a sua vida nessa hora e declarar que você será uma resposta para as nações, uma resposta para a sua casa e uma resposta para a sua própria vida em Cristo Jesus. Curve a sua cabeça por um instante e eu quero te abençoar. Pai, nós te louvamos por essa palavra, te louvamos por esse tempo juntos. Estamos num desafio, Senhor. Estamos num desafio de compreendermos qual é, Senhor, qual é a Tua vontade para as nossas vidas. Nós não temos respostas para tudo. Sabemos uma coisa, Senhor, sabemos que necessitamos de que o Senhor possa nos dar direções dia a dia. Porque cada dia, Senhor, que nós passamos, Senhor, as notícias mudam, as posições mudam, mas o Senhor não muda. Senhor, em nome de Jesus, eu oro por cada uma dessas pessoas que estão nos assistindo, por aqueles que são da comunidade. Nós oramos pelas famílias, nós oramos, Senhor, pela nossa cidade. Se você não é de Presidente Prudente, está nos assistindo, é de uma outra cidade, eu quero abençoar a sua cidade, eu quero abençoar o seu estado. Senhor, em nome de Jesus, abençoa o estado de São Paulo, abençoa os estados, abençoa o Brasil, abençoa, Senhor, toca de maneira profunda as nações. Senhor, é momento em que nós devemos entender e compreender que não existe aqui fronteiras. Senhor, o vírus não escolhe, Senhor, etnias. O vírus não escolhe, Senhor, cor. Não escolhe, Senhor, aqueles que têm mais ou que têm menos. Simplesmente ele tem invadido as casas e tem destruído a vida de muitos. Senhor, como anjo da morte. Senhor, nós declaramos em nome de Jesus, Pai. Abençoa cada pessoa, traz paz.
Senhor, não foi possível entrar nisso hoje, mas quantas dores estão surgindo por conta do confinamento, quanta depressão, quanta tristeza, quanto abatimento, preocupações. Senhor, pessoas que já estão tirando a própria vida. Senhor, eu vi uma matéria hoje, Senhor, logo de manhã cedinho, Senhor, me deparei com uma matéria que um, Senhor, grande empresário aqui da cidade de Rio Claro, depois de ter demitido 230 e poucos funcionários, tirou a própria vida. Senhor, por conta da crise que está se instalando, eu quero declarar, Senhor, que nós sejamos aqueles que preservam a vida, não só dos outros, mas a própria vida. Senhor, livra-nos, livra cada uma dessas pessoas. Eu quero abençoar a sua saúde emocional, quero abençoar a sua saúde física e a sua saúde espiritual. Eu declaro, sobre você não vale encantamento e está a bênção do Senhor. Que você possa ser abençoado em todas as áreas, tanto na vida emocional, física e espiritual, quanto na financeira. Eu quero declarar que o teu casamento não seja desfeito por causa do confinamento. Que você e a sua família possam ter paz e que vocês possam ter harmonia nesse tempo de resguardo, nesse tempo de confinamento. Assim nós te abençoamos como igreja, na autoridade do nome de Jesus. Sejam todos vocês preservados. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Obrigado por mais esse culto. Amanhã, 5h30 da manhã, na live no Facebook, juntos, Comunidade Amor e Graça, esperamos por você. Esteja conosco, vamos enfrentar e vencer juntos como os heróis da fé. Em nome de Jesus, fique em paz, até o próximo momento juntos, Deus te abençoe. Amém, queridos, Deus abençoe.